casa do Senhor. É uma grande alegria e gratidão, porque hoje nós temos pessoas especiais que estão vindo pela primeira vez. Sejam bem-vindos e que o nome do Senhor seja glorificado pela sua vida. Temos aqui o Gemerson, que está nos visitando pela primeira vez, a Rebeca, Jean Santos e a Estela. Eu peço uma saudação especial para essas pessoas. Mais uma vez, sejam bem-vindos e que o nome do nosso Deus possa ser glorificado por meio da sua vida. Como sempre está sendo enfatizado todas as noites, o nosso único objetivo é estudar a palavra do Senhor. E ontem nós trabalhamos um tema acerca da volta de Jesus. E ontem vimos o motivo pelo qual Deus vai destruir essa terra. No livro de Isaías, no capítulo 24, há um grupo de pessoas que são a causa da terra estar contaminada. A Bíblia diz que eles violam os estatutos e transgridem as leis de Deus. E nesta noite eu quero trabalhar com vocês que lei é essa. Ou seja, eu quero trabalhar com vocês acerca da lei de Deus. E por causa da transgressão a essa lei, que será o motivo pelo qual Deus vai vir a esta terra destruir os moradores, as pessoas que habitam nessa terra. Eu quero convidá-los nesse momento, você que trouxe a Bíblia, para abri-la no segundo livro de Êxodo, no capítulo 20. Vamos ler os versículos 1 ao 17. Êxodo, capítulo 20, versículos 1 ao 17. É o segundo livro da Bíblia. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. Então aqui está a lei do Senhor, pela qual os moradores da terra têm desprezado, têm abandonado e têm
E esta é a causa pela qual Deus vai vir destruir este mundo. Mas há um ser espiritual que odeia esta lei. E que ser é este? Satanás. E quando você estuda a palavra de Deus, você percebe que desde o início Satanás tem feito de tudo para destruir, anular, acabar, exterminar de uma vez por todas com a lei do Senhor. Ou seja, quando você volta para o início, você percebe o primeiro ataque de Satanás contra a lei de Deus, direcionado à lei de Deus. Você encontra isso no Gênesis. Eu não sei quantos de vocês perceberam, pelo menos aqueles que estão acompanhando desde o primeiro dia, que todos os estudos sempre eu volto para o Éden. Por quê? Porque o Éden é a base para eu compreender de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito da minha vida e para onde vou. E quando você estuda o capítulo 3 de Gênesis, você percebe que os nossos primeiros pais quebraram alguns dos mandamentos de Deus que nós acabamos de ler. É interessante é que quando você vai para Gênesis no capítulo 3, você percebe que ela cobiçou o fruto. E quando você vai para Êxodo no capítulo 20, principalmente no 10º mandamento, há uma restrição de Deus, há uma ordem: não cobiçarás nada do teu próximo. Mas lá em Gênesis capítulo 3, Eva olha a árvore, olha o fruto e cobiça o fruto. Mas também Eva acaba, nossos primeiros pais, roubando a Deus, porque aquele fruto não pertencia a eles. Deus havia demarcado um local, um lugar, onde eles não poderiam se aproximar e comer do fruto. E Eva e Adão desobedecem esse mandamento. Também eles quebram o 5º mandamento. E o que está escrito no 5º mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Se Adão e Eva eram filhos de Deus e eles desobedecem, eles estão desonrando o Pai Celestial. Mas não para por aí. Eva acaba desejando a posição de Deus. Satanás diz o seguinte por meio da serpente: se você comer o fruto, no exato momento em que você comer, seus olhos se abrirão, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Olha essa proposta maravilhosa: ser como Deus. E quantos nesta geração desejam ser como Deus? Eva já havia cobiçado no seu coração a posição de Deus, quebrando o primeiro e o 2º mandamento. E interessante é que quando nós tratamos acerca da lei de Deus, principalmente leis, a lei não está presente apenas no âmbito religioso. Mas quando você olha ao seu derredor, você percebe que há leis presentes, seja no universo há leis, na natureza há leis, e no nosso país também há leis. Nosso país é regido pela Constituição de 88. Também quando nós vamos para o trânsito é recheado de leis. Por quê? Para que possa haver ordem. Sem ordem vira o caos, vira bagunça. Então, o universo, a natureza, o trânsito, o nosso
Então, no âmbito religioso, haveria necessidade de leis. Por quê? Porque se não houver leis, na igreja há bagunça. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro de Juízes. E uma das coisas que é mais enfatizado no livro de Juízes é: e não havia rei em Israel. E por não haver rei em Israel, o povo fazia aquilo que achava que era certo. Por não haver um líder, por não haver aquele que regia a nação, por leis, o povo fazia aquilo que achava melhor. Então houve a necessidade de Deus dar a sua lei para que houvesse ordem entre o seu povo. E quando você estuda a palavra de Deus em Êxodo, no capítulo 31, versículo 18, a Bíblia nos diz que: e quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhes as duas tábuas da aliança, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Há uma única parte que Deus não permitiu com que o homem registrasse. Foram os seus mandamentos. Foi a lei de Deus. Deus não pediu para Moisés: Moisés, sente aí e escreve aí a minha lei. Não. Deus fez questão de escrever com o seu próprio dedo e entregar esta lei a Moisés. O que ele queria ensinar? Ele queria nos ensinar que nenhum homem, nenhuma autoridade, nenhum líder religioso pode anular ou modificar essa lei, a não ser o próprio Deus. Só Deus tem essa autoridade. Então, quando você ouve alguém dizer: olha, não precisa guardar a lei porque a lei foi escrita por Moisés, é isso que a Bíblia nos ensina? Sim ou não? Não. A Bíblia nos diz que foi o próprio Deus quem a escreveu. Tendo isso em mente, nos surge outra pergunta: por qual motivo Jesus nos deu a sua lei? Primeiro, quando você vai para 1 João, no capítulo 3, versículo 4, o apóstolo João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele vai dizer: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Nós vivemos em um mundo rodeado de trevas. Há muitas pessoas que até hoje são governadas por Satanás, governadas pela sua carne. Então haveria necessidade de Deus restringir o ser humano de alguma forma. Porque se ele não restringir o ser humano, se ele não restringir as suas vontades, o homem vai fazer aquilo que ele acha que é certo. Por isso houve a necessidade de Deus dar a sua lei. E se você tem pecado, há necessidade de lei. E se você transgride, você cometeu um pecado diante de Deus. Você é um pecador diante de Deus. Se você transgrediu um destes mandamentos, você é o transgressor da lei do próprio Deus. Primeiro motivo de Deus dar a sua lei é para restringir a humanidade. Segundo, a lei de Deus tem dois propósitos. Primeiro, revelar os nossos pecados. Romanos 7, versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? Isso aqui é o apóstolo Paulo dizendo: de maneira nenhuma, de fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Como você sabe que adulterar é algo gravíssimo, que é um pecado, que é algo hediondo, nojento, porque a lei diz isso. Porque você não
você é de fato. É por isso que a lei em nossos dias, ela é odiada. Não apenas pelos ímpios, mas também por muitos religiosos. Porque há muitos líderes religiosos que dizem: você não precisa guardar a lei. Por quê? Porque a lei foi abolida. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Paulo reconhece o objetivo da lei. Como que eu terei um conhecimento acerca de quem eu sou, acerca do meu pecado, se a lei não me revelar? A lei nos serviu como espelho. A lei nos serve como espelho. Ela nos mostra quem realmente somos. E quantos nesta geração gostam de ser repreendidos? Gostam de ser tidos como pecadores. Não é à toa que a religião que é mais perseguida é a religião cristã. Por quê? Porque a religião cristã, por meio da lei de Deus, mostra para o mundo que o mundo está em pecado. E se persistir no erro, sofrerá os juízos de Deus. Mas também há um outro propósito pelo qual a lei foi nos entregue, para nos conduzir a Cristo. Quando você vai para Gálatas, no capítulo 3, versículo 24, Paulo vai dizer: assim a lei foi nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E eu fiz questão de grifar esta palavrinha aqui, tutor ou aio, como aparece em algumas traduções. Essa palavra tutor, aio, do grego, vocês sabem muito bem que a Bíblia não foi escrita em português, em língua portuguesa, mas sim ela foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Hebraico, algumas porções em aramaico, como o livro de Daniel, o livro de Esdras, e todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então a Epístola aos Gálatas foi escrita na língua grega. E quando você vai para o grego, a palavra que aparece aqui como tutor é paidagogos, ou seja, tutor. É uma junção de 2 termos gregos: paidos, crianças, e gogos, condutor. Unidos esses 2 termos, ficará assim: condutor de crianças é aquele que conduz ao ensino. Paidagogos é onde se origina a palavra pedagogo. Ou seja, a lei, em outras palavras, foi o nosso professor. Porque a lei revela quem realmente somos. E quem nós somos segundo a Bíblia? Pecadores. E por sermos pecadores, precisamos de um Redentor, precisamos de um Salvador. Seu nome? Jesus Cristo. Mas só teria sentido isso se houvesse a lei. É por isso que, quando você vai para o Antigo Testamento, toda vez que um israelita, um judeu, transgredia um dos mandamentos, ele recorria aonde? Para o altar ou para o santuário. No Novo Testamento, toda vez que você transgride a um dos mandamentos de Deus, você deve recorrer a quem? A Jesus. Porque Ele foi o nosso sacrifício perfeito. Ele foi o nosso sacrifício perfeito. Mas você pode dizer: mas Gabriel, eu acho que eu não transgrido nenhum desses mandamentos. A Bíblia diz o seguinte: ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que tem ódio contra o irmão já cometeu assassinato. Há muitos aqui que já cometeram assassinato, porque carregam ódio de outra pessoa. Tem ódio de outra pessoa. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma pessoa com uma intenção ilícita
já no seu coração cometeu adultério. Jovem, se você já olhou para uma moça ou para um rapaz e teve pensamentos impuros, segundo a Bíblia, já cometeste o pecado de fornicação. A Bíblia nos ensina: não farás para ti imagem de escultura. Mas se você dedica muito tempo em coisas seculares do que para as coisas de Deus, você torna aquilo o seu Deus. O futebol pode ser o meu ídolo, sim ou não? Uma novela pode ser meu ídolo, sim ou não? Os meus filhos podem ser meus ídolos, sim ou não? O namorado, esposa pode ser meu ídolo, sim ou não? É por isso que a lei nos aponta para Cristo. Você é pecador, você merecia a morte eterna, mas há alguém que pode te salvar. É por isso que Satanás tem feito de tudo para destruir a lei de Deus. Porque esta lei revela o caráter do próprio Deus. O caráter de Deus. Agora, eu quero pegar neste momento 3 autores bíblicos. E como esses autores, melhor dizendo, como esses personagens viam a lei de Deus. Eu quero pegar o apóstolo Paulo, o apóstolo João e encerrar dando o exemplo do nosso Salvador, Jesus Cristo. Primeiramente, como Paulo via a lei. Romanos 7,12, de fato a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então a lei não é algo demoníaca, como muitos pintam por aí. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Por quê? Porque a lei reflete o caráter de Deus. Mas alguém poderia dizer: Gabriel, nós vivemos no período da graça. Nós vivemos no período da fé. Não precisamos guardar a lei. Não precisamos guardar os mandamentos de Deus. Veja a resposta do apóstolo Paulo a esse tipo de argumentação. Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos a lei pela fé? Louco é quem diz isso. De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Porque a lei não é o meio pelo qual eu me utilizo para herdar a minha salvação. Para eu ser salvo, eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Ponto final. A obediência à lei é uma resposta que o ser humano dá àquele que o salvou. Aquele que o salvou. Sendo que eu só vou saber se você realmente teve uma vida transformada, se você dá bons frutos, boas obras. A lei não entra na justificação pela fé. A lei entra na santificação. E o apóstolo João? Como o apóstolo João via a lei? 1 João capítulo 3, versículo 24. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem e ele só sei se realmente Cristo habita em você, se você obedece os mandamentos de Deus. Se você não obedece os mandamentos de Deus, é a maior prova de que Deus nunca esteve com você. Porque aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, eles permanecem em Deus e Deus neles. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado.
sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus. Eu só vou ter a plena certeza de que realmente você ama a Deus se você obedece aos mandamentos dele. Se você não obedece, é uma prova de que você não ama a Deus. E aí você pode gritar nos quatro cantos dessa terra que Jesus é tudo na sua vida, que você é dele, que você ama ele, mas se você não obedece aos mandamentos de Deus, não adianta nada. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Você pode obedecer os mandamentos, porque o Espírito Santo dará essa capacidade a você. E o que dizer do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida por amor a nós, para nos resgatar do pecado? Veja o que ele nos diz, Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. A palavra cumprir aqui no grego é plero, cumprir na sua plenitude. Ele foi obediente à lei. Ele não veio abolir, ele veio cumprir, ele veio obedecer à lei. E diz, digo-lhes a verdade. É o próprio Jesus falando. Enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, enquanto houver céus, terra e seres humanos, a lei não pode ser abolida, mas ela tem que ser cumprida. João capítulo 15, versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E quantos nesta geração ainda não permanecem no amor de Deus? Por quê? Porque estão transgredindo os mandamentos de Deus. A Bíblia nos diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como, agora Jesus vai dar o seu exemplo, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, o que deve me motivar a obedecer a lei, a obedecer os mandamentos de Deus? É porque Cristo Jesus obedeceu. Cristo Jesus nos mostrou a forma correta de como se deve guardar a lei. E por amor a Ele, eu decido de todo o meu coração obedecer. Agora, não sei quantos pararam para pensar que no dia do juízo há algo que Deus vai se utilizar para julgar a humanidade, para julgar cada um aqui que me ouve. A sua lei. Assim como no nosso país, o bandido ele só pode ser condenado porque há uma lei. Muitos naquele dia serão condenados porque decidiram transgredir a lei. A lei é a base para nos julgar. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Ou seja, a Bíblia nos diz: não honra teu pai e tua mãe. Eu cumpro esse mandamento.
lei. Eu sou responsável por quebrá-la completamente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Chegará um dia em que teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Um por um. E diante de você estará a lei de Deus. E todas as suas obras serão comparadas com esta lei. Se você teve conhecimento acerca dessa lei, mas resolveu de todo o coração negligenciar essa lei, desprezar essa lei, você será condenado. Mas, se pela graça de Deus, você, ao ter contato com esta verdade, reconheceu de todo o coração que você é um transgressor e que precisa de Cristo Jesus e do Espírito Santo para obedecer à lei, você será salvo. Você será salvo. É interessante que quando você vai fazer um paralelo entre o livro de Jeremias e o livro de Hebreus, nos dá uma informação, uma verdade espetacular. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 31 a 33, Deus vai apresentar ao povo de Israel uma obra extraordinária que ainda haveria de ocorrer, aonde Deus iria fazer um novo pacto, uma nova aliança. Acompanhe comigo, por favor. Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como uma aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. E aí, quando você vai para o livro de Hebreus, pegando esta mesma citação, olha uma informação que o autor de Hebreus vai nos dar. Hebreus 10:16. O Espírito. Então, quem havia proclamado para Jeremias que iria imprimir a lei nos corações dos seres humanos? Qual foi, dentre as pessoas da divindade, que prometeu que iria imprimir sua lei no coração do ser humano? A terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta aliança que fareis com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei em sua. Nunca foi o propósito de Deus escrever sua lei em tábuas de pedra, mas o propósito de Deus é escrever a sua lei no coração do ser humano. Muitos podem me perguntar: Gabriel, qual é a prova de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? É falar em línguas? Línguas estranhas? Línguas estranhas não existe segundo a Bíblia. Mas é falar em línguas, idiomas? Não. É fazer sinais e prodígios? Não. A maior característica de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é a pessoa que tem cravado, por meio do Espírito, a lei de Deus. Essa é a maior evidência de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que é obediente à lei de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que entra na pessoa, pega
aquele coração duro, transforma esse coração. E é neste coração que Ele vai imprimir as suas leis. A sua lei. Por isso, o resumo da lei, de tudo que se tem ouvido nesta noite, a conclusão é essa. O resumo da lei é o amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, todas as suas forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você vai para a lei de Deus, na primeira tábua há 4 mandamentos. E esses 4 mandamentos se resumem no amor de Deus. Porque se eu amo a Deus, eu não vou colocar nenhum outro Deus em cima dele. Se eu amo a Deus, eu não vou fazer nenhuma imagem de escultura, não vou me prostrar diante de imagens, não vou fazer de um líder religioso o meu Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou tomar o seu nome em vão. Se eu amo a Deus, eu guardo dia de sábado. Aqui está o resumo do amor a Deus. É a primeira tábua. Mas a segunda tábua, que são os outros 6 mandamentos, se resume no amor ao próximo. Porque se você ama o teu próximo, você vai honrar o seu pai e a sua mãe. Se você ama o seu próximo, você não vai cometer assassinato. Se você ama a sua esposa, se você ama o seu marido, você não vai ser infiel no casamento. Se você ama o seu próximo, você não vai dar falso testemunho contra ele. Se você ama o seu próximo, você não vai cobiçar nada. Nada será do próximo. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 12. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 12. Eclesiastes, no capítulo 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, 13 e 14. Veja o conselho do sábio Salomão. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o que? É um dever, não é uma opção a ser considerada, não é algo bonitinho que eu aceito ou desprezo, não. Isso é o dever de todo homem. Por quê? Porque eu preciso temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. A lei de Deus precisa ser obedecida, porque a lei de Deus expressa o caráter. E todos aqueles que querem ter o caráter de Deus nas suas vidas precisam obedecer. Nesse momento, eu quero fazer um apelo. Quantos nesta noite reconhecem que são pecadores? Quantos nesta noite reconhecem que são pecadores? Quantos nesta noite querem fazer um compromisso com Deus em obedecer os mandamentos de Deus, como a Bíblia nos pede,
próprio Senhor nos pediu. Se esse é o seu desejo, confirme nesse momento, se colocando de pé, que nós vamos cantar um hino. E esse hino expressa acerca dessa lei.